Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir um versículo de uma das cartas do apóstolo Paulo. Nesse versículo ele tem uma frase que me deixa meio confuso, né? Por quê? Vamos a uma frase que fala sobre a ressurreição dos mortos. Nós sabemos que o Senhor Jesus veio a esse mundo justamente para salvar os pecadores que creem nele. Salvar do quê? Da morte eterna. E uma das marcas da salvação, uma das maiores bênçãos da salvação é justamente a promessa de que os salvos irão ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo chega a dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria absolutamente vã, vazia de significado. Tá. A pergunta que fica é, se a ressurreição dos salvos é uma garantia bíblica, por que o apóstolo Paulo usa uma construção complicada ao escrever aos Filipenses? Lá pelas tantas, ele diz que ele se esforça, faz uma série de coisas para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos. Uai! Essa ressurreição não é garantida pelo fato da salvação que Jesus garantiu na cruz? Por que nós devemos fazer coisas para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos? Há alguma dúvida sobre o fato da ressurreição? Nem todos os salvos irão ressuscitar? Aí eu faço uma pontezinha com outro versículo meio esquisito também lá de Hebreus, quando o autor daquela carta, na Galeria dos Heróis da Fé, diz que algumas pessoas recusaram a sua ressurreição, almejando uma melhor ressurreição. Como assim? Há gradação nas ressurreições? Nem todo mundo vai ressuscitar quando Jesus voltar? Outros só vão ressuscitar no juízo final? Como é que é essa história? Por que o apóstolo Paulo usou essa expressão para, de algum modo, alcançar a ressurreição dos mortos? Eu achei que a minha ressurreição estava garantida. Agora já tenho severas dúvidas. Vamos tirá-las? Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com alegria que começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. E olha, tem presente para você que se manifestar por meio da nossa página na internet, o endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Hoje, para conversar sobre esse assunto aí e nos esclarecer as questões doutrinárias e tal, temos o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão. Paz e graça, pastor Fabrício, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Paz e graça, tudo bem. Muito obrigado. Estamos aqui novamente, né? Para abordar assuntos tão importantes quanto esse aí. É um prazer estar aqui novamente. A Igreja Remissão fica onde? Em Caieiras, na rua Pássaro Preto, número 32, no bairro do Portal das Laranjeiras. Muito bem. Lá aqui perto pertinho. Onde mora o Vinícius? Exatamente. Ele é da sua igreja? Não, mas quem sabe? Vocês não querem ir lá? Eu até entendo o porquê. Vamos ver. Tá bom. Vamos lá. Reverendo Gesiel Souza, o outro convidado é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mestre em Educação e História da Cultura. Paz e graça, reverendo Gesiel, tudo bem com o senhor? Paz e graça, um grande prazer, uma grande alegria estar com o senhor mais uma vez aqui, com o nosso irmão Fabrício, os nossos amigos que nos acompanham. É uma grande alegria, uma grande satisfação e um grande desafio tratar de um assunto muitas vezes colocado em segundo plano em nossas igrejas, mas hoje será tratado. E onde fica a IPB de Cidade Líder? Fica na zona leste de São Paulo, no bairro Cidade Líder, mais precisamente na rua Fraiburgo, 136, Cidade Líder, São Paulo. Muito obrigado pela presença. Ali é perto da Itaquera 2, né? Próximo de Itaquera, próximo de José Bonifácio, antes do José Bonifácio e próximo do estádio do Corinthians. Para que eu fui perguntar? Bom, enfim, vamos ver a matéria que é melhor. Vamos lá.
Pode o crente ter certeza da sua salvação? Essa pergunta, ainda atualmente, é feita com muita frequência. Agora, será que esse tipo de dúvida é natural na vida do cristão? Ou será que não devemos ter esse tipo de questionamento? Pois aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristão até o final da vida. Hoje, iremos analisar uma fala do apóstolo Paulo exatamente sobre essa questão. No texto da carta aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A nossa dúvida então é a seguinte: se todo salvo irá ressuscitar, por que Paulo fala isso? Para de algum modo alcançar. Será que existia alguma incerteza no coração do apóstolo? Ou ele apenas expressa a dificuldade da luta que teremos? Ao analisarmos o texto, parece espantoso que o apóstolo, aquele que mais nos estimula a uma vida cristã de qualquer preço, num determinado momento de sua vida, deixe transparecer certa fragilidade quanto ao que sempre defendeu. Precisamos destacar que essa questão da perseverança dos santos, ou conservar-se cristão, é um ponto de forte discordância entre os evangélicos, e isso há muito tempo. Muitos da tradição wesleyana e arminiana sustentam que é possível que alguém realmente nascido de novo venha a perder a salvação, enquanto os cristãos reformados defendem que isso é impossível para uma pessoa verdadeiramente nascida de novo. Para o grupo dos teólogos, que defendem que o cristão pode perder a salvação, o texto em tela no nosso debate de hoje é a prova dessa incerteza. Afinal de contas, nas palavras do apóstolo, fica claro que devemos permanecer firmes até o fim, para que não aconteça de nos privarmos dessa bênção por desistir no meio do caminho. Para os teólogos de linha reformada, a ideia expressa por Paulo nada tem de dúvida ou questionamento sobre permanecer salvo. Isso não acontece, pois seria uma contradição com tudo que se lê na literatura paulina, que sempre defendeu a certeza da salvação. O que o apóstolo coloca nesse versículo não é nenhum ceticismo ou presunção. Ele, na verdade, reconhece que a perseverança dos crentes depende do desejo e da obra do Deus soberano. Colocamos sobre a mesa as duas principais posições com relação ao tema do programa de hoje. Porém, queremos saber de você, qual a sua opinião sobre aquilo que Paulo quis dizer sobre, de algum modo, alcançar. Fique ligado, pois o programa Vejam Só de hoje está apenas começando. Bom, o assunto é a ressurreição dos mortos. Tem aqui o pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, e o reverendo Gesiel Souza, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vou começar com o pastor Fabrício. Pastor, a gente sabe que existem muitos debates doutrinários em relação a algumas doutrinas, mas algumas doutrinas são básicas, não devia ter discussão nenhuma. A ressurreição dos mortos não é uma doutrina básica? Sem dúvida. Então, Paulo tinha dúvida se ia alcançar a ressurreição. Eu não entendo que Paulo aqui está com alguma incerteza nessa afirmação dele. Senão, o que ele está abordando é que ele está rumo ao alvo a ser atingido, como ele mesmo deixa isso claro aqui dentro do contexto do texto aqui. Quer dizer, é algo a ser atingido, porque a salvação, ela é um processo. Fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Fui salvo. Jesus, em João 5,24, diz que aquele que crê em mim passou da morte para a vida. Então eu criei, fui salvo, tenho certeza da minha salvação. Estou sendo salvo. Hebreus 3 versículo 9 e o 14, diz que nós nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos a nossa confissão até o fim. E serei salvo, como o próprio Paulo fala em Romanos 8, 24, que em esperança somos salvos. Então a salvação,
é um alvo a ser atingido. Quando ele diz aqui para ver se de alguma maneira eu alcance a ressurreição dos mortos, ele não está fazendo uma referência em si à ressurreição, mas à salvação a ser atingida. Aliás, todos os salvos ressuscitarão, só os que morrerem, né? Claro. Porque Paulo mesmo, quando ele escreve aos Coríntios... salvo morto vai ressuscitar. Sem dúvida alguma. E é possível perder a salvação em vida? Eu creio que sim. Não que Deus tire, mas que o homem abandona a salvação. A apostasia é uma dessas provas. O abandono da fé. Esse esforço de que Paulo fala era no sentido de não se desviar para não perder. Exato. Manter-se salvo. Ir até o fim é uma condição para a salvação muito comum aqui nas Escrituras. Tá bom. É preciso ir até no capítulo 1, versículo 10, Paulo já menciona isso. E até aquele dia, é preciso ir até o fim. Condição para a salvação. Tá, ok. Muito bem. Vamos ver agora a posição do reverendo Gesiel Souza, que até onde eu sei, discorda do pastor Fabrício sobre a possibilidade de perder a salvação. Certo, reverendo? Com certeza, a gente tem alguma divergência, embora uma divergência respeitosa, mas a gente tem essa divergência sim. Em relação ao texto, em apreço que a gente está discutindo, não há nada, no caso que a gente, aqui no nosso debatedor, que venha divergir nesse ponto. A salvação, que o apóstolo Paulo ele faz uma distinção entre salvação e salvação, entre ressurreição e ressurreição. Ele, obviamente, o apóstolo Paulo tem a noção, ele tem a dimensão de que a ressurreição é para todos os seres humanos. Porém, a ressurreição para a vida eterna é só para aqueles que terminarem, concluírem sua vida em Cristo Jesus. Então, no texto bíblico aqui, é nesse sentido que ele está fazendo essa distinção entre ressurreição das pessoas que estão em Cristo e das pessoas que estão sem Cristo. Ou, como o próprio Jesus disse, para a salvação eterna e para a condenação eterna. Por isso que ele faz o apelo, para que de algum modo, obviamente, a gente poderia colocar aqui, eu possa ressurgir ou ser ressuscitado para a vida eterna com o Senhor Jesus. Eu não entendi. Qual que é o ponto divergente do senhor para o pastor Fabrício? Com relação à questão da salvação. Mas então, não ficou claro para nós. Explica aí. Agora sim. A questão da salvação, nós entendemos que a salvação, o ser humano, ele é um ponto passivo na salvação. Não há nada que eu faça para que eu possa obter a salvação. A salvação é dada. A salvação é dada como um dom do Senhor, como vai nos dizer lá na carta do apóstolo Paulo, quando diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E aí ele diz que isso não vem de vós, nem fé, nem salvação. Portanto, há obviamente uma divergência entre nós nesse ponto. A salvação para o ser humano, ele é passivo na salvação. Mesmo que o ser humano, digamos assim, tivesse a noção disso, a salvação ela é dada por Deus e ponto final. Tá, mas aí outra coisa que não ficou claro. Vamos falar da ressurreição só. Uhum. O senhor disse que todo mundo vai ressuscitar. Então, Paulo não tinha que estar preocupado com nada. Ele não tem que falar para, de algum modo, né, alcançar a ressurreição, porque ele vai ressuscitar. Isso aí não tem, mesmo que ele não faça absolutamente nada. Sim, para nós que estamos agora aqui com toda a informação é fácil, mas para as pessoas que estavam recebendo a carta, a epístola não. Então é por isso que ele está falando, dá nesse sentido. Obviamente, Paulo não escreveu só essa carta, ele escreveu 13 cartas. E nas demais cartas, inclusive o famoso capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre isso. A ressurreição do corpos. O Senhor vai tocar a sua trombeta e ressuscitar. Ele diz, nós ressuscitaremos. Então ele faz essa distinção. O que nós encontramos no texto aqui é exatamente isso. A gente vai completar isso com outras informações. O apóstolo Paulo faz a distinção entre ressurreição e ressurreição. Ressurreição para a vida eterna com o Filho de Deus e ressurreição para a perdição eterna. Então, aí quando ele fala para de algum modo alcançar a ressurreição, é a ressurreição dos salvos. Óbvio, claramente. Mas onde que está claro isso no texto? Eu não vejo. Bom, essa separação de ressurreições, né? Mas isso pode ficar para depois. Okay. Só para concluir a parte do irmão. Diferentemente do pastor Fabrício, o senhor crê que o crente não perde a salvação? Não perde a salvação. Nós temos essa noção de que a salvação de Deus, que vem por meio da fé, veio como um dom do Senhor, que vem pela graça de Deus, se o ser humano realmente foi salvo por Deus, ele não tem como perder porque não é dele, é de Deus.
Ele não perde. Não perde. Aí fica mais difícil explicar esse de algum modo aí, né? Para de algum modo. Bom, agora você que vai falar agora, vamos lá. No site do programa, vejamsó.com.br, nós ainda temos uns ajustes para fazer lá, né? Mas estão sendo feitos, né? Você vai encontrar uma pergunta. Vamos lá. Está claro o que Paulo disse em Filipenses 3:11? Se você concordar com qualquer um dos dois convidados, vai dizer sim. Se você concordar comigo, vai dizer não. Não está nada claro. Que história é essa, de algum modo, a chegar à ressurreição, né? Para mim não está nada claro. Vai ficar ao longo do programa. Mas você vota na enquete, porque fazendo isso você se habilita para o presente de hoje do programa, que é... Ah, tá aqui. O livro... Uau, esse livro aqui do pastor Aguinaldo, muito legal. É uma parábola moderna, contemporânea. Chama-se José, uma parábola da vida. É um livro muito do esquisito esse daí. Acho que o Aguinaldo, sei lá, ficou na vigília uns 3 dias direto, lá no Vale da Bênção. E aí, quando ele foi dormir, ele teve um sonho muito esquisito. E escreveu. Eu não vou estragar o livro, não, mas é uma história... Olha só a história que ele inventou. Esse José não é nem o José da Bíblia. É um Zé. Ele acorda sem saber como, nem de que jeito, muito menos por quê. Ele acorda no meio de um barco que está no meio do mar. E ele está sozinho. O barco é vazio, não tem nada no barco. Nada, nem ninguém. Nem rádio, nada. Ele está no barco... sozinho, no meio do nada do que é o mar, e ele acorda, ele não sabe por que ele está lá, como é que ele chegou, e o barco está andando, não sabe para onde está indo, não sabe nada. E o livro todo é sobre isso, não tem diálogo, não tem nada. Olha, haja imaginação, viu, Aguinaldo? Está aqui, ó. É muito legal esse presente da Graça. Você começa a ler, você não para até o fim. Dá para ler numa sentada, mas é bacana. E é uma parábola da vida. Ele mostra de forma bastante clara que a história do José que está no barco é a história do ser humano, né? Mas, olha, depois você lê o livro. Então tá bom. Vamos lá. Ainda tem tempo esse bloco? Então tá. Olha, esse final de semana vai haver uma ação social em Sorocaba. Tem chamadinha para a gente pôr? Vamos lá, põe no ar. Vamos lá? Tá bom. Então, enquanto o diretor localiza a chamada, vou falar da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. Amanhã não liga lá não, porque não vai estar funcionando. Mas, depois de amanhã, você pode ligar. 0 Operadora 11 3115 0819. O telefone da Agrade é para você pegar o endereço da unidade mais próxima da sua casa. Onde você estiver no Brasil tem uma Agrade. São mais de 600 filiais no Brasil todo. Então você liga lá e se informa sobre o endereço perto de você. Depois você vai se informar também sobre os cursos ministrados nessa unidade. Esse mesmo telefone vai te dar todas as informações. O endereço e qual é o curso que tem lá. O curso bíblico eu garanto para você que tem. Todas as unidades têm o curso bíblico. Quer estudar a Bíblia, vai estudar na Grade, pertinho de você aí. Com um monte de gente, de um monte de lugares diferentes, vai ser muito legal. Agora, existem outros cursos que a Grade ministra. Até curso de música com instrumento de orquestra, a Grade tem curso. Inglês e espanhol usando a Bíblia também. Curso de teologia, de pós-graduação em teologia, curso de análise bíblica, curso de escatologia, curso para obreiro, de evangelismo, curso de capelania. Tem uma infinidade de cursos diferentes. Você liga lá e se informa direitinho, tá? 3115 0819. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Esse é o programa Vejam Só e hoje discute a questão da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz, lá pelas tantas, se não me engano, versículo 11 do capítulo 3, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para de algum modo. O pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão,
explicou que esse para, de algum modo, significa a luta, a perseverança do cristão para não se desviar da fé. Um alvo vai ser atingido. Tanto é que eu entendo que a graça, no que diz respeito à salvação, ela não é imposta, mas ela é proposta. Pedro, na sua primeira carta, no versículo 13, no capítulo 1, ele diz que na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então a graça, ela é proposta. A minha resposta a essa proposta é a minha fé. Por isso que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas, pastor, então explica para nós, porque eu estou vendo que o senhor está discordando do pastor Gesiel. Quando diz lá que isso não vem de vós, é dom de Deus, a fé não é dom de Deus? A fé, toda iniciativa no que diz respeito à salvação vem de Deus. Por quê? Ninguém pode conhecer a Deus senão se o próprio Deus a esse alguém se revelar. Então, na revelação da pessoa de Jesus Cristo em mim, eu então tenho o entendimento, sou convencido, né? Uma ação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo então convence o homem do pecado, justiça e juízo. Agora, eu tenho uma resposta a dar a essa revelação. Ou aceito, ou admito, ou resisto. Então, a graça, ela pode ser resistida sim, sem dúvida alguma. Estamos cheios de exemplos aqui. Falando em termos bíblicos, a fé é uma reação humana. É uma resposta. Do homem. Efésios 2, 8 e 9, isso não vem de vós, a graça. Agora, a fé é uma resposta. A salvação reside na graça, na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Por meio da fé. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. E essa graça é oferecida a todos. Exatamente. E aí quem aceita, crê. Exatamente. Pastor Gesiel Souza, da Igreja Presbiteriana, o senhor não concorda com essa explicação, né? Então, pastor, é muito complexo, na verdade fica até confuso a gente dizer uma situação dessa, afirmar que a fé é uma resposta do ser humano a Deus. Né? Nós não encontramos isso de uma forma consistente na Escritura. O que nós vamos ter é como diz esse texto básico, a salvação, a graça do Senhor é um dom, a fé também é um dom, como Judas nos diz, que a fé, de uma vez por todas, foi dada aos santos, de uma vez por todas. Nenhum ser humano nasce com fé. A fé é externa. Nenhum ser humano nasce salvo. A salvação vem do Senhor, como o nosso irmão acabou de dizer. Porém, mesmo o eleito, mesmo o chamado, mesmo predestinado, ele precisa crer. Para que ele possa crer, ele precisa ouvir a palavra. Então, nós precisamos compreender isso. Dizer que o ser humano, ele tem salvação, mas ele continua se esforçando para obter a salvação. Para, no final das contas, ele ter a salvação, eu não sei exatamente em que base nós vamos encontrar isso. A salvação, quando o Senhor se revela aos homens por meio da sua palavra, e a pessoa aceita essa palavra, porque o Senhor injetou fé nele, deu fé para ele, derramou fé nele por meio da sua graça, da sua bondade, a pessoa passa a crer no Senhor. Não há muito segredo sobre isso. E essa fé não é retirada? Não era retirada. O ser humano, mesmo um homem crente, mesmo uma pessoa chamada, ele pode desviar-se, ele pode cair, ele pode pecar, mas jamais ele irá perder essa salvação. Por quê? Porque o Senhor tem um trato com ele. O Senhor fez isso com ele. É como nós vamos acompanhar no Antigo Testamento. Deus chamou o seu povo, a sua igreja do Antigo Testamento, no caso Israel, e mesmo Israel debilitado, pecando, fazendo tantas coisas contrárias à vontade de Deus, o Senhor diz, eu não retirarei a minha bondade de vocês, a minha misericórdia de vocês, me acompanhará. Mas, reverendo, está lá no Salmo, acho que é 95, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus cortou eles. Cortou um certo número de pessoas, mas o remanescente do povo de Deus entrou na terra prometida e entrou-se no descanso do Senhor. Ok? É nesse sentido. Então, Deus sempre vai trabalhar com essa questão do seu povo, do seu remanescente. Então, o povo do Antigo Testamento, ele foi revelado a ele a palavra do Senhor, ou seja, a lei do Senhor, para que eles crescem. E no percurso lá, o Senhor está sugerindo aí, na questão dos 40 anos, ou na caminhada na terra prometida, obviamente as pessoas que recusaram a palavra do Senhor por meio de Moisés,
de Josué, eles obviamente ficaram, bateram no muro e não entraram na terra prometida, mas os filhos dele, o remanescente, entrou no descanso do Senhor. Agora, eu só vou pedir para o senhor esclarecer um pouquinho melhor uma frase do irmão que pode ser usada de forma maldosa. Quer dizer que, se o cara é eleito, lá pela ação, o senhor falou assim, mesmo que a pessoa seja eleita, pode se desviar, pode cair, pode pecar, não perde a salvação. Então, eu posso soltar a franga que não tem problema? Esse é um ponto que muitas pessoas maldosas utilizam para dizer, tá vendo? É por isso que os presbiterianos ou os reformados, suas igrejas é cheio de pessoas pecadoras. Não é nesse sentido. É exatamente o oposto. Eu estou dizendo que o ser humano, por nós sermos pecadores, nós estamos passivos da queda, de errar e de cair. Porém, a pessoa, se ele é de Deus, se o Senhor tem uma marca da promessa dele, no coração dele, ele se redimirá, ele voltará aos pés do Senhor, ele se quebrantará, ele se arrependerá e voltará aos pés do Senhor. É esse o sentido que nós estamos falando. Tá, então não é que pode fazer o que quer, que tá tudo certo. De jeito nenhum. Tá bom. Pastor Fabrício, no bloco anterior, o irmão mencionou Filipenses 1:10. Isso. Como prova de que a salvação tem que ser buscada e como um alvo a ser atingido, certo? O ir até o fim. Porque ir até o fim é condição para a salvação. O pastor disse que ele não consegue encontrar nas Escrituras onde a gente possa fundamentar de que a fé é algo que o homem responda a Deus. Como eu disse inicialmente, sem dúvida alguma, toda iniciativa no que diz respeito à salvação é de Deus para com o homem, sem dúvida alguma. Ou Deus se revela ao homem, ou esse homem não vai conhecer a Deus. Isso sem dúvida alguma. Porém, a revelação de Deus carece de uma resposta do homem. A fé, se o homem não tivesse uma resposta para dar a Deus, se eu não tivesse fé para dar a Deus, por que é que Jesus cobra a fé? Jesus cobrou a fé muitas vezes dos discípulos. Quando ele chega ali em Mateus 11, nas cidades as impenitentes, né? Betsaida, Corazim, ele fala assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ainda diz que no juízo haverá menos rigor do que Sodoma e Gomorra do que para eles. Por quê? Porque elas viram o Salvador e não reagiram a isso, não creram. E vão se perder por conta disso. Então, se Jesus está cobrando a fé dessas cidades, como que ele está cobrando se essas cidades não tem como dar essa resposta para ele? Seria uma cobrança sem fundamento nenhum. A gente vai tratar disso, mas antes o senhor precisa explicar. Por favor, Filipenses 1:10, diz o quê? 1:10. Eu acho que, se minha memória não está errada... Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Até, mais uma vez, até. Ora, Paulo falou muito isso. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, que ele vai dizendo assim, olha, cumpri a carreira, guardei a fé, ele fala assim, desde agora, não desde sempre, não desde quando fui chamado, não desde quando Deus revelou seu Filho em mim, desde agora a minha coroa está guardada. Porque ele estava já nos finalmente, contagem regressiva. A partir daquele momento ele diz, desde agora a minha coroa está guardada. Então, é um alvo a ser atingido, a salvação. E é disso que está tratando aqui no capítulo 3 de Filipenses. Ele vem abordando que tudo aquilo, né, os méritos, as posições que ele tinha, ele considerou aquilo como nada. Para poder conhecer, ele fala no versículo 8, conhecimento de Cristo, no versículo 9, ser achado em Cristo, versículo 10, para conhecê-lo. Aí no 11 ele fecha, para de alguma maneira possa chegar à ressurreição dos mortos. Tá. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o reverendo Gisiel explicar ou responder essa questão, por que Jesus cobrava a fé, né? Se a fé é dom de Deus, como ele mesmo disse, se Deus é que dá a fé para a pessoa que ele elegeu e tal. Mas antes a gente vai ouvir as respostas dos crentes entrevistados pelo Zeca. Vamos lá. Que Paulo fala o seguinte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Para alguns teólogos essa é uma palavra meio de dúvida do apóstolo.
Na sua opinião, você acha que o cristão, ele pode ter dúvida da sua salvação? Sim ou não? Não. Por quê? Porque é o seguinte, a partir do momento que eu tenho uma vida, eu sei da minha vida com Cristo, se ele voltar agora, então eu tenho que ter certeza da minha salvação. Porque assim, se eu não tiver certeza da minha salvação, e se eu estiver dentro da igreja de qualquer maneira, não precisa o homem ver, Deus vê primeiro do que o homem. Então, eu acho que isso, para todos os cristãos, isso aí é um algo que não tem que ter nem dúvida. É um algo que já tem que nascer dentro da gente. Não, porque se Cristo morreu por nós para nos salvar. E se nós cremos, aceitamos a Jesus e cremos, né, nesse sacrifício, é para a nossa salvação. A partir do momento que ele começa a conhecer a Bíblia, começa a viver o ensinamento de Cristo, não há como não existir salvação, né? Até porque a salvação é graça, né? É algo que não merecemos. Jesus fez por nós. Quando a gente crê nisso, não há por que ter dúvida, né? Com certeza não. Porque se ele não tem certeza da salvação, ele não... Por que ele está, então, servindo a Deus? Entendeu? Eu acho que o cristão deve ter a certeza da salvação, sim. Se ele vive uma vida correta, você entendeu? Perante Deus, ele sim, tem que ter certeza. A partir do momento que você tem dúvida, você não está salvo. Tem que ter convicção plena no Cristo Salvador. Então, eu, particularmente falando, eu não tenho dúvida do Cristo que eu aceitei, que eu decidi trazer para a minha vida. Muito bem. Tá lá. Antes do Reverendo Gesiel responder lá, quero que ele comente uma frase que uma entrevistada disse, né? Se ele tiver vida correta, então a salvação depende da nossa constância. O pastor Fabrício não fala de outra coisa aqui, né? Então, quando nós falamos que o Senhor elege os seus, vocaciona com santa vocação, nos chama, nos predestinou para a salvação nele, não está dizendo que eu vou ter minha vida pecaminosa, errada, distante de Deus e passar uma ideia de contradição daquilo que eu creio com a realidade bíblica. Exatamente o contrário. Se eu, como nossos espectadores acabaram de dizer, ou os comentaristas aí do programa acabaram de dizer, é certeza, se eu tenho certeza da minha salvação, eu vou zelar pela minha busca. Se eu tenho certeza que o Senhor me chamou, que o Senhor me elegeu, que Ele derramou, o próprio Espírito testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, obviamente, eu tenho que ser um crente zeloso e não desleixado. Se a pessoa desleixar na sua vida e com o suposto pretexto de que ele está salvo de qualquer jeito, obviamente, essa pessoa nunca teve encontro com Cristo. Agora, com relação ao comentário... Por que Jesus cobrava fé? Então, eu vou dizer uma coisa para o nosso irmão Fabrício. É o seguinte, o texto aí da cidade de Corazim, né, Betsaída e Sidom, não é um bom texto para defender essa posição. Algumas pessoas que já vieram aqui nesse programa já debateram, inclusive, esse tema, essa questão da cidade. Pela seguinte questão. Por exemplo, alguém pode perguntar, como é que Deus, na presciência de Deus, se essas pessoas podiam ser salvas, por que eles não foram salvos? Seria essa pergunta, não é isso? Se Jesus disse, não é isso? Se eles ouvissem a mensagem, teriam se convertido. Então, obviamente, está claro que por que Deus não salvou? Porque Ele não quis. Essas pessoas não foram salvas por Deus. Sodoma, Corazim, Sidom, Betsaída que ele está falando, não foram salvas porque o Senhor não quis salvá-las. Ok? É esse o sentido. Então, Deus, o nosso Deus, que é um Deus de misericórdia, Ele concede misericórdia a quem Ele quer e rejeita a quem Ele quer. No caso, Ele rejeitou misericórdia para Sodoma e Gomorra, mesmo tendo o apelo de Abraão. Quando Abraão diz, mas Senhor, se encontrarmos lá algumas dezenas de pessoas justas, o Senhor vai destruir aquelas pessoas? O Senhor diz, não vou fazer isso. Então há um diálogo profundo entre Abraão, o pai da fé, e o Senhor, e por fim das contas, Abraão tem que ceder e a cidade é destruída. O que o senhor acha disso? Então, o contexto de Mateus 11, das cidades impenitentes, não é presciência, é justamente incredulidade. Jesus está cobrando, a incredulidade de vocês vai gerar a condenação de vocês. Pior do que lá em Sodoma e Gomorra, que aliás não tinha justo lá, né?
Então, essa cobrança, o contexto diz respeito da incredulidade. Jesus, novamente, ele fez isso com os discípulos muitas vezes. Até quando vos sofrerei? Jesus, quantas vezes cobra a fé? Em João 3,36, Jesus diz o seguinte, que aquele que crê nele alcança a salvação, mas os que não creem, a condenação sobre esses permanece, sempre cobrando fé. Por isso que eu digo que a graça, ela não é uma imposição, ela é uma proposta, ela é oferecida, como já citei o texto aqui, 1 Pedro 1,13. A graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Porque muitos podem ter a revelação, mas recusam, como foi o caso dos fariseus, que muitos criam em Jesus, mas eles não reagiam. E aí João vai dizer que eles faziam isso porque eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João 12,43, se não me engano. Jesus chega para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu vos quis ajuntar, mas você não quis. Então, reverendo Gesiel, por que Jesus lamenta a falta de fé de Corazim, Betsaida, Sodoma, Gomorra e Jerusalém, se, pelo que o irmão vem falando, a crença dessas pessoas dependia dele, Deus? Então, não há contradição nenhuma. A questão da presciência, obviamente, Cristo ele não deixou de ser Deus na sua carne. Ele está apenas citando, mostrando isso. Obviamente, só Deus sabia que aquelas pessoas poderiam se converter ou não. Mas por que eles não se converteram? Porque Deus não queria salvar. Deus não quis salvar, nem Sodoma e Gomorra, nem cidade alguma dessas aí. Ao contrário, quando você encontra, nós vamos encontrar no livro de Jonas, nós vamos encontrar o oposto disso. A pergunta que se faz é: por que Deus resolveu salvar os moradores ou a cidade de Nínive? Porque essas pessoas não conheciam a Deus. Eles nunca tinham ouvido falar do Deus de Israel. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, querendo salvar aquelas pessoas, ele envia o pastor, o missionário, o representante da igreja para ministrar naquele local. Mas qual foi a resposta deste homem de Deus? Que Lutero chamou de esquisito, né? Um santo esquisito. Ele disse que não iria lá. Por quê? Porque ele sabia, nós sabemos disso agora, quando já lemos o livro, mas ele sabia que Deus, então, tinha destinado um plano de salvação para aquelas pessoas impenitentes, revoltadas, brutais, violentas, inimigas do bem. Os ninivitas eram pessoas altamente belicosas, perigosas. Nós vamos descobrir pelos contextos bíblicos que eram homens que não tinham dó, eles matavam as pessoas, mesmo com extrema violência. Mas Deus, não sei porquê, nem Jonas sabia porquê, resolveu salvar aquela geração. E Jonas traça um plano para que a salvação não chegue lá. Olha que coisa interessante. Jonas traça um plano para que a salvação não chegue aos ninivitas. Porém, Deus tem um plano de salvação. E ele vai contra Jonas, vai contra a má vontade de Jonas. Deus traça um plano de todos os meios para que a salvação chegue aos ninivitas. E os ninivitas simplesmente respondem: sim, nós aceitamos, nós concordamos. Por quê? Passivamente eles já sabiam, eles perceberam que eles estariam condenados se eles não aceitassem aquela salvação do Senhor. Então, eu estou falando no sentido que Deus tem um plano antes de eu imaginar, antes de eu ter qualquer pequena raiz de fé. Por quê? Porque a fé de Deus abriu a mente daquelas pessoas e eles se converteram antes mesmo, e eles não mereciam isso. Eles não esboçaram fé em Deus. Eles simplesmente acreditaram na palavra do profeta, cederam e se converteram. É uma coisa interessante. Aí, pastor, não sei se o senhor me permite, devido ao tempo, mas é o seguinte: e se fosse o contrário? Eu fico imaginando o seguinte: se fosse o contrário, se Jonas, que fosse um pastor, um pregador, um missionário, disse: olha, eu vou pregar na cidade de Nínive. Mas Deus falasse para ele: mas lá eu não vou salvar ninguém, mas eu vou assim mesmo. Você não irá lá, mas eu vou assim mesmo. Mesmo que ele fosse, tais pessoas não iriam se converter. É o que nós vamos encontrar no caso aí da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus resolveu destruir aquela cidade e mesmo sob a intervenção de Abraão, não foi possível intervir. Deus tinha um plano de eliminar aquelas pessoas da face da terra. Este é o sentido da palavra do Senhor. Então só se converte quem Deus quer que se converta. Por antecipação, antes da fundação do mundo, Deus já determinou quem será salvo e quem não será. Quem estará do lado esquerdo dele no grande julgamento e quem estará do lado esquerdo dele. Para o senhor não, né? Para o senhor... Então, esses textos aí, eu vejo, é uma resposta clara desses povos.
ou a falta dela. Abraão, ele intercede, mas não havia justo lá. Tanto que Deus fala assim, então se tiver um lá, eu não destruo. Não tinha. Sodoma e Gomorra foi destruída porque era uma cidade incrédula, ruim, de gente má. E teve o fim que teve. Jonas foi enviado a Nínive e pregou a mensagem de Deus. Se arrependa, porque em breve vem a ação de Deus aí. Nínive respondeu a essa pregação. O rei falou assim, pregou um jejum, até os animais jejuaram, respondeu e foi livre. Olha a resposta aí. Agora, Betsaida, Corazim, não. Eles receberam a mensagem, a verdade, e não reagiram. E Jesus cobrou. Até Sodoma e Gomorra vão ter menos rigor no dia do juízo do que vocês. Então, as respostas estão aí. Sodoma e Gomorra não respondeu. Nínive respondeu. E as cidades impenitentes aqui, igualmente, também não responderam. Então, querido, mas o que eu falo, que na questão da resposta, não estou falando da questão da resposta. Mas é a fé. É evidente que quando Deus falou... Creram na pregação. Quando Deus falou para Zaqueu, desce depressa, ele teve que descer. Ele tinha que descer, desce depressa. Porque hoje veio salvação na tua casa, Amém. Na vida dele, na família dele. É nesse sentido. É evidente que tem que haver a resposta do ser humano. Eu estou falando do princípio. O senhor não. Não, o que eu estou falando... Não. Por exemplo, Jesus... o senhor quer ver uma coisa? Com certeza, havia outras pessoas em cima de outras árvores, mas Deus só chamou Zaqueu. Jesus veio para Israel. Havia outras pessoas enterradas naquele túmulo, mas Jesus só chamou Lázaro. É isso que eu estou falando. Sim, a geração dos ninivitas foram salvas. Aquela geração, a próxima geração, nós vamos encontrar nos profetas, Deus não teve mais. Então é nesse sentido, o princípio da salvação, o próprio Jonas reconhece, a salvação pertence ao Senhor. Mas Jonas sem dúvida alguma. Então, mesmo que ele não quisesse ir lá, ele foi. Veja só, mesmo ele falou assim, eu não vou, eu não irei pregar. E ele foi para o outro lado do mundo. Mas como Deus, e aí está a maravilhosa graça do Senhor, como o Senhor tinha um plano de salvação para aquelas pessoas, Deus mudou o mundo. Deus mudou a vida de Jonas. Deus lutou contra tudo e contra todos. E a salvação chegou, a mensagem de salvação chegou naquelas pessoas e eles se renderam. É isso. Mas olha só, Zaqueu desceu da árvore, mas Israel não. Jesus veio para o que era seu, mas vocês não receberam. Pronto, Zaqueu desceu, mas o resto não. Muitos não desceram. Ouvindo a pregação de Jesus, João capítulo 6, a partir do versículo 66, Jesus fez uma pregação, e a Bíblia diz que os discípulos, ouvindo isso, não suportaram a pregação dele, foram embora. E foi tanta gente embora, que ele pergunta para o discípulo, escuta, vocês também vão? Não. E Pedro fala, Senhor, para onde iremos nós? Eu pergunto, eles ouviram a voz do Cristo e não quiseram. Porque não eram ovelha, pastor. Eles não eram ovelha de Cristo. Mesmo tendo o nome de Israel e biologicamente sendo descendente de Abraão, eles não eram ovelha de Cristo. Está escrito aí em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ora, se uma pessoa pertence a Cristo, não importa se ele é judeu, se ele não é judeu, da circuncisão. Se ele ouviu o Evangelho, ele está guardado pelo Senhor. Aquelas pessoas rejeitaram o Evangelho de Cristo porque não pertenciam a ele, não eram ovelhas de Cristo. Por isso que eram rebeldes, impenitentes e revoltados contra o Senhor. Daqui a pouco a gente vai aprofundar essa questão, porque o reverendo Gesiel está deixando bastante claro que a salvação depende única e exclusivamente de Deus, né? É obra de Deus e obra perfeita e completa de Deus, certo? Okay. Então aí fica mais difícil para eu entender, reverendo, por que Paulo fala assim, eu preciso de algum modo alcançar a ressurreição. Dá a impressão que Paulo precisa fazer coisas, né? Será que ele precisa ter uma vida correta perante Deus, como disse a entrevistada? Mas isso vai ficar para o próximo bloco, porque agora você é que vai aparecer aqui. É hora do Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Quadro bacana, com presentes legais. Você já fez a sua foto? Olha o que você pode estar perdendo no mês que vem agora, né? Pouco antes do Natal, nós vamos fazer o sorteio aqui. Uma fotografia vai ser contemplada e, entre outras coisas, ela vai ganhar, as pessoas da foto, né? Vão ganhar a diária de um final de semana lá em Monte Verde, nas Minas Gerais, na estalagem Estrela Alpina, na
Pousada Estrela Alpina. As fotos aí para você, né? Da Estrela Alpina, lá em Monte Verde, nas Minas Gerais, com direito a jantar romântico preparado pelo pastor Marcelo, da Missão Horizontes. Aliás, tudo quanto é igreja devia mandar o pastor e a esposa passar o fim de semana lá. Uma bênção, não é caro e vai mudar a vida, a visão missionária do pastor e da sua igreja. Vale a pena, tá? E o segundo presente, grande, é a enciclopédia, né, de assuntos teológicos, ou assuntos de teologia, dirigida, né, organizada pelo pastor Jamias de Oliveira, que traduz todos os termos e toda a terminologia teológica em linguagem leiga. Essa enciclopédia é voltada especialmente para pessoas que nunca puderam fazer uma faculdade de teologia, né? Pode ter feito Instituto Bíblico e tal, mas não fez faculdade de teologia. Então, essa enciclopédia supre a necessidade da argumentação teológica e tal, para quem dá aula, para quem prega e assim por diante. Esses são 2 presentes, tem outros também, tá? Vamos ver as fotos. A primeira foto de hoje vem lá de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. É a Tânia e o Júnior. Valeu, Tânia. Deus abençoe você. Júnior, um grande abraço, viu? Tomara que dê certo aí o sorteio para vocês. E um ósculo santo para Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Tome um churrasco aí por mim. Em Guarulhos, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, nós temos o Denis Araújo, que é da Igreja Pentecostal Promessa Cristã, né? Então, o ósculo santo para os líderes da Igreja Pentecostal Promessa Cristã e especialmente para o Denis Araújo, que é na foto, ele é de Guarulhos, na Grande São Paulo. Vamos para Manaus, capital do Amazonas. Lá nós temos a Jaiane e a Jamile. Uau. Perdão, eu que li errado. Em Manaus, Amazonas, nós temos o Emerson Vasconcelos. Tá aí, né? O Emerson Vasconcelos é esse irmão que está aí, né? O programa da quinta-feira passada foi que ele fotografou e já postou. Tá aí, ó. Boa sorte para você, Emerson. Um ósculo santo ao povo de Manaus, cidade que eu ainda não conheço. Agora sim, em Natal, no Rio Grande do Norte, Jaiane e Jamile, né? Então aí, alguém bateu a foto para elas, né? Também tem que pôr o nome para concorrer ao sorteio. E olha só que legal a foto, né? Elas saíram embaixo do logo do programa, né? Bacaninha, muito bom o arranjo aí. Valeu mesmo. Jaiane e Jamile, Deus abençoe vocês, mas não pode assistir sozinhas o programa, viu? Tem coisa que a gente fala aqui que não é para a idade de vocês. Agora aqui da capital paulista, o pastor Paulo Hernandes. Ô pastor, seja bem-vindo. Ele é ministro da Igreja do Evangelho Quadrangular e é daqui da capital paulista, pastor Paulo Hernandes. Muito obrigado pela sua audiência, Deus abençoe o irmão. E lá na capital do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, temos o Marcos Daniel, que esqueceu de pôr o nome da moça. Vê se pode um negócio desse. Hoje vai dar briga. Vai apanhar. Ele vai dormir na sala, né? Foi lá na pia com a torneira aberta para prender. Ai. Marcos Daniel, diz a minha produção, Marcos, que você só mandou o seu nome, seu egoísta, tá? Mas essa jovem linda aí tá acompanhando o Marcos Daniel, ela é também da capital do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Para onde você manda a fotografia com as devidas informações? Para o facebook.com/programa Vejam Só. Faça isso logo para você concorrer ao sorteio. Mês que vem está chegando e a gente vai fazer o sorteio. Agora nós vamos para o intervalo, voltamos já com o Vejam Só. Olá! Chegou a hora do reverendo Gesiel Souza explicar para nós o seguinte. O tema é por que Paulo escreveu para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ele está dizendo que a salvação é dom de Deus, Deus dá e a pessoa, mesmo que se desviar, Deus vai buscar de volta e tal. Então, por que Paulo usa essa expressão, para de algum modo?
o pastor Fabrício está dizendo que a salvação é um alvo a ser alcançado. O senhor discorda disso? Sim. Porque a salvação já foi alcançada por Jesus e ela é dada. O que é esse parar de algum modo? Então, nós sabemos que existe a responsabilidade humana, que é a parte que eu devo fazer. Né? Eu tenho que lutar. Se eu sou pai de família, eu tenho que lutar para manter a minha família. Eu não posso esperar que Deus venha trazer a comida à minha residência. O apóstolo Paulo, que é o originador de todo o ensino da doutrina da eleição e da predestinação, embora ele soubesse disso, alguém pode dizer, bom, já que todas as pessoas que serão salvas estão salvas, então para que evangelizar? Para que levar o trabalho de evangelização ao mundo? Que na verdade é um grande sofrimento. Então o apóstolo Paulo foi o maior missionário. Embora ele acreditasse nisso, obviamente ele ia atrás das pessoas, para que ele pudesse, o evangelho chegasse em tal local, em tal cidade, para que aquelas pessoas pudessem se converter, os eleitos do Senhor respondessem à palavra do Senhor por meio da salvação. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo, para de algum modo, ele era um homem esforçado. Nós vamos encontrar isso não só em Paulo, mas os demais apóstolos também falam isso. Por exemplo, Pedro vai nos informar na segunda carta dele, no capítulo 1, versículo 10, quando ele diz, por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto assim não tropeçareis em tempo algum. Ou seja, é meu dever. Se eu sei que o Senhor me chamou, que o Senhor garantiu que ainda aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, eu tenho que lutar a minha vida inteira para viver bem próximo, bem perto do pastor da ovelha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se eu não fizer isso? Então, tudo indica que a pessoa não pertence a ele. Não sei. Quem decide é Deus. Sim. Deus é que escolheu, exato. Deus elegeu, Deus chamou, Deus salvou. Deus mantém a pessoa salva. Então, eu não vejo motivo para eu me esforçar. Mas é aí que está. Se eu sou da aliança, se eu sou o chamado, se eu sou um eleito pelo Senhor, eu devo ser o crente mais esforçado. Exatamente para agradar o Senhor. É como as promessas que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó. Olha, eu te abençoarei e multiplicarei a tua geração. O que eles fizeram? Se esforçaram para que isso acontecesse. Lutaram de todas as formas. Então não anula de forma alguma, pastor, a ideia ou o ensino bíblico de que eu sou salvo pelo Senhor, pela graça dele, pela bondade dele, e eu continuar para que eu possa confirmar isso, para que eu seja um crente melhor, para que eu seja mais atuante, seja mais sincero, mais verdadeiro. E essa questão do crente voltar atrás e dizer, não, mas de qualquer forma a pessoa será salva. Isso não condiz com a verdade. Se uma pessoa diz que é de Deus, diz que foi chamado, diz que é uma pessoa inclinada para Deus, mas ele vive uma vida empedernida e longe de Deus, não tem garantia nenhuma de que uma pessoa dessa é salva ou eleita do Senhor. Tá, vamos lá. Pastor Fabrício, o senhor, diferente do pastor Gesiel, defende a ideia de que a salvação é um alvo a ser alcançado. Exato. Certo? Enquanto Jesus eu estou na fé, providenciou a salvação, a pessoa ouviu o evangelho e se converteu, mas ela precisa se manter. Exatamente. Isso não é salvação pelas obras? Não é. Justamente porque é sempre uma resposta, é a aplicação da minha fé na palavra de Deus. É eu pegar o Novo Testamento e aplicar a minha vida no que está escrito, obedecendo a tudo que está escrito. Então, não é obra, é uma resposta, é a minha fé. Eu estou aplicando a minha fé na palavra. Por isso que a minha fé não é morta, porque ela tem atitudes. E essa atitude não gera mérito nenhum para mim. Por que não? Porque a salvação, todo o mérito é de Cristo Jesus. Não, mas vamos lá. O senhor fala assim, eu tenho que pôr a minha fé na palavra e tal, e obedecer tudo que está escrito. Exato. Ué, o judeu fazia isso na lei. Ele punha a fé dele nos mandamentos e fazia tudo que estava escrito na lei. E Paulo vai dizer que a lei não salvava ninguém. Exatamente. Aí quando vem Jesus para os seus, eles não receberam, não creram, não exerceram a fé no próprio Cristo, que a própria lei dizia a respeito. Então, sempre quando houver incredulidade, ainda que na vida de um crente, porque essa questão de a ovelha não se desvia, pega textos aqui, como já até falamos de João 1, Hebreus 3,12. Vede, irmãos, olha o escritor de Hebreus está falando com os irmãos. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau
e infiel para se apartar do Deus vivo. Irmãos, aí ele continua: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Já vimos aqui que é possível um irmão, uma ovelha, endurecer o coração. Isso é possível. Aí o 14, que eu já citei aqui no começo: porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então a salvação é um alvo a ser atingido, sim. Estou salvo hoje? Eu estou na fé. E amanhã? Vou lutar para continuar na fé. Então depende do Senhor. Então, aí que está. Aí começa a gerar esse certo conflito. Não é que depende. A minha ação, a minha resposta, eu vou exercer a minha fé. Se eu não exerço a minha fé, eu estou negando a graça. Eu estou caindo da graça. E aí perde a salvação. Perde a salvação. Eu me ausentei da fé. Tá. Reverendo Gesiel, esse texto de Hebreus é forte, né? Ele diz que a gente só vai se tornar se mantiver fiel. E aí? Muitas pessoas estão dentro das igrejas ou conhecem o Evangelho, mas não são salvas. Da mesma forma que eu entro em um estacionamento, não me torna um carro. É a mesma coisa. Não é porque a pessoa professou, disse, eu creio em Deus, eu até senti um arrepio do Espírito, eu ouvi a palavra, me emocionei naquele culto. Isso não quer dizer nada. Quer dizer a persistência. Aí é aquilo que o Senhor está dizendo. A persistência. Eu ouvi o Evangelho, me grudei o Evangelho, o Senhor fez valência comigo, e agora eu vou lutar até o fim da minha vida. É o que diz Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ora, só pode perseverar se o Senhor nos der força, senão a gente não persevera. Senão eu fico pelo caminho, eu fico no deserto. Fico iludido, imaginando. Então eu preciso compreender que a salvação não é minha, não sou eu. Foi o Senhor que me escolheu. Nós vamos encontrar isso em muitos lugares, pastores. Que é o Senhor que escolhe o seu povo. É Deus que escolhe, não sou eu. Aí eu decidi-me por Cristo. Ora, eu posso até utilizar, eu me rendi a Cristo, me converti a Cristo, mas só porque Ele se revelou a mim. Então não há contradição nisso, de forma alguma. Então não tem como, é simplesmente muito confuso. Eu digo na minha igreja: irmãos, vocês estão diante de um pastor que é salvo pela graça do Senhor hoje, agora amanhã eu não sei. É muito confuso. Na verdade, é até perigoso dizer isso. Embora a Bíblia adverta: aquele que está de pé, veja que não caia. Ou seja, me advertindo: olha, você é crente? Segure na graça do Senhor, dependa nele. Dependa de Deus sempre, permanentemente. Agora, eu transmiti uma mensagem para o meu público de que eu sou salvo, de que aquela pessoa é crente hoje, está salvo hoje, cantando, louvando ao Senhor, mas amanhã ele pode ser mandado para algum inferno. Não faz sentido isso. Para o Deus da Bíblia, não. Para aquele que está seguro em Cristo, não. É esse o problema da falta de confiança hoje. Talvez uma resposta à grande volatilidade de pessoas nos templos evangélicos. Porque as pessoas não têm essa segurança em Cristo. Por quê? Porque seus pregadores não passam essa segurança que o Evangelho dá. Você foi salvo, você está em Cristo, então permaneça assim que você será salvo. Este é o ensino. Essa sua fala não é sua, é dele. É minha. Como assim? Você é salvo. Exatamente. Aquilo que o senhor acabou de falar: sim, você é salvo, tal. Então permaneça assim que você será salvo. Essa fala é dele, não é do senhor? Não, essa palavra não é minha, nem dele, é da Bíblia. É para confirmar. Ora, se eu digo, eu sou crente hoje, mas de qualquer jeito eu estou salvo e pronto, então eu vou levar minha vida relapsa, é impossível isso. Eu preciso me manter, mesmo, veja bem, mesmo que eu venha a cair, a pecar e a transgredir, o Senhor não vai se apartar de mim, porque Ele tem um plano, um projeto de salvação para a minha vida. Resumindo, a palavra está lá no coração do homem, e mais cedo ou mais tarde, Deus vai utilizar algum evento e Ele voltará aos pés do Senhor Jesus Cristo. É este o Evangelho que nós estamos falando. Quando eu era adolescente, tinha uma música que a gente cantava, e eu quero saber se vocês concordam com ela, né? Não lembro direito como começava. A gente chamava aquilo de corinho, né? Os corinhos. Eu sei que era uma parte que falava assim: tá falando do crente e tal, papai, aí lá pelas 6 dizia assim: tropeça aqui, oi, cai a colar, mais depressa levanta e começa a cantar, mais depressa levanta e começa a cantar. Meu pai odiava essa música, odiava com todos, né, os poros.
Né? E aí? O crente é isso mesmo? Tropeça aqui, cai acolá. Quem que está livre de um tropeço? O problema não é cair, é permanecer caído, né? Acho que esse é o problema. Porque cair, você tropeçar é uma coisa, agora também se jogar é outra. Então, quando a gente nega que é possível um crente se desviar ou abandonar a salvação, torna a falar. Não é Deus que toma a salvação de ninguém. É o indivíduo que se aparta de Deus, ele se aparta da salvação. É igual Demas. Paulo fala, Demas me desamparou, amando o presente século. Foi embora. Como super, infelizmente, tem muitos que estavam na fé e hoje não estão mais. E se eu negar isso, eu nego a própria apostasia, que é muito ensinada aqui na palavra de Deus. Paulo mesmo exortando, porque nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Como é que eu posso me apostatar de algo que eu não estou? Se eu estou me apostatando da fé, é porque eu estava nela, de fato, e não estou mais. E como não estou mais? Porque então, eu fui embora. Eu não posso vincular, a graça não vincula ninguém a ela assim. Deus revelou Jesus em mim, agora já era. Ninguém solta o cara de Jesus. Não temos como fazer isso. É o que diz o Salmo. É o que diz o Salmo 89, do versículo 31 ao 33. Ele diz, se violarem, falando para o povo dele, para a igreja do Antigo Testamento, para Israel. Salmo 89, 31 ao 33. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então eu o punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais tirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não depende, não é por causa de mim, irmão. Mas aí não é questão de salvação. Olha só, a bondade de Deus, aí que está, eu repito. Deus não vai tirar a salvação de ninguém. Ah, você pecou, me dá a salvação que eu te dei. Não é isso, é o homem que se aparta. Por isso que a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, sem dúvida alguma. Mas eu posso me separar de Deus. O amor de Deus é incondicional. O meu não. Então, mas e essa história do crente que vive tropeçando e caindo que nem o corinho que eu cantei? Pois é. Aí, se for na minha igreja, aí eu vou chamar ele para conversar. Vamos ver, afinal de contas, eu questionaria a salvação dele. Se ele realmente é o salvo ou não. Eu questionaria. Porque qual é a reação dele? Não há uma reação, não há uma firmeza? Sabe como é que é? A carne é fraca. Aí quando vem com aquele outro texto de Paulo, né? Porque Deus é o que opera em vós, o querer e o efetuar. Como se isso me vinculasse à obediência de Deus. Eu não posso desobedecer, não consigo desobedecer. E não é isso. Quando Deus opera em mim o querer e o efetuar, Ele está me dando condições de obediência. Porém, não me obrigando a obedecer. Aí que eu volto a trazer a fé como uma resposta. E sempre será assim. Reverendo, e essa história da musiquinha agrada ao senhor? Tropeça aqui, cai. Não, de forma alguma, totalmente contrário. Na verdade, deve ser até uma pequena heresia aí, uma grande bobagem aí, né? Naquela época a gente cantava muita bobagem. Os irmãos querem ver, por exemplo, nós estamos falando sobre essa questão. O senhor fala assim, que é impossível uma pessoa se apostatar, a não ser que ele fosse de verdade participante lá, como o Hebreus vai nos dizer, ok? Hebreus 6. Mas veja assim, veja bem, quando você pega o apóstolo João, capítulo 12, o apóstolo João, ele fala sobre isso, olha, por que essas pessoas rejeitaram o evangelho? No caso, os judeus, o senhor falando sobre os judeus, por que eles rejeitaram? Aí o apóstolo João fala sobre Isaías, diz, olha, por quê? Porque o Senhor não quis um projeto de vida para eles, não tem uma salvação para eles. Por quê? Para que eles ouçam com os ouvidos, mas não entendam. Está lá. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Está em João capítulo 12, se a gente olhar. Sim, mas olha, então, é esse o sentido. Esse endurecimento não é da parte de Deus, no que diz respeito nesse... Deus endurece, querido, o coração. Ele endureceu o coração de Faraó. Forma alguma. Foi Deus que endureceu o coração. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Foi Deus que endureceu o coração daquelas pessoas para que eles não entrassem na terra do Egito. Aí nós vamos trazer Romanos 9, né? Que fala do endurecimento de Faraó, que Deus endurece. Deus não endurece o coração de ninguém assim, ó, eu vou endurecer, esse não vai crer. Deus, quando endurece o coração do homem, ele simplesmente entrega o homem às próprias maldades. Sim. Aliás, até o calvinismo entende isso, né? Sim, mas isso não afasta, e nós estamos falando que o princípio é Deus. Agora, Deus endurecer, você não vai crer.
Imagina se Deus deixasse a salvação na mão do homem. O homem está lá embaixo e ele que decide se ele vai aceitar o meu filho ou não. Quem seria salvo? Nós vivemos num mundo arminiano. O mundo sempre foi arminiano. Nós vivemos num mundo arminiano. Na verdade, para uma pessoa ser arminiano, ele não precisa nem ser crente. Ele é arminiano. Ok? Então, nesse sentido. É só perguntar, você é o dono do seu nariz? Sou. Você é o dono do seu destino? Sou. Você aceita Deus ou não? Eu decido. O mundo é arminiano. Então, nesse sentido, nós estamos falando, de forma alguma, jamais o Senhor deixaria a salvação, o sangue do Filho dele, vertido na cruz, tipo carmesim, para que o homem dissesse sim ou não a ele. Deus tem um plano com os seus, antes da fundação do mundo. Aí que Deus tem um plano para Precisa dissociar a graça de fé aí. Mas então, não quando consigo. O senhor fala assim... Não posso fazer isso. Não, mas quando o senhor fala assim, o telespectador, a telespectadora está pensando, bom, mas se Deus é que faz tudo, e resolve tudo, e já decidiu tudo, por que ele reclama dos que não creem? Que, aliás, é uma palavra de Paulo em Romanos 9, né? O senhor já vai responder, mas antes nós vamos para o vejam só que coisa para dar uma aliviada aqui no negócio. Vamos lá. Estamos de volta, vejam só que coisa na área, para darmos uma rápida respirada no debate, acalmar os ânimos, vamos relaxar um pouco, diminuir a velocidade, o que acham? Então vamos lá, vejam só que coisa, se liga na nossa manchete, chinesa é flagrada passeando com tartaruga de estimação. Avisei que iríamos diminuir, mas não precisava ser tanto, né? Essa incrível cena ocorreu em um bairro de luxo da metrópole chinesa de Xangai. A mulher passeava tranquilamente com sua tartaruga quando foram feitas algumas fotos. Aliás, nas imagens podemos reparar que ela chama o animal para acompanhá-la mais de perto. Vem, tartaruguinha, vem aqui pertinho. Observe também que o inusitado animal de estimação acabou chamando a atenção das crianças, o que já era de se imaginar. O menino chegou a se aproximar na tentativa de brincar com a tartaruga. E você, meu amigo, que nos acompanha, tem um animal de estimação diferente? Que tal mandar uma foto ou um vídeo passeando com ele? O que acha? Olha o nosso endereço aqui na sua tela. Entra lá no nosso Facebook e envia a sua foto. Ou, se preferir, pode ser algo que viu na internet e chamou a sua atenção. Fique bem à vontade e participe você também. Por hoje, chega. Vamos acelerar novamente que o nosso debate. Fique ligado, que ainda temos muito assunto para conversar, hein? Um abraço a todos e até a próxima edição do Vejam Só Que Coisa. Ave credo. Mas está aí. Vejam só que coisa. Bom, nós estamos aqui discutindo a questão da ressurreição e esbarramos na questão da soberania divina, em questão, no que tange a predestinação e tal. E o reverendo Gesiel Souza, como bom ministro presbiteriano que mostrou, né, que as escrituras parecem ensinar que Deus é que escolhe os salvos e os chama, os vocaciona e os mantém salvos, certo, reverendo? Sim, senhor. Então, aí aquela história. Por que Deus mandou eu pregar? Por que Ele quer que eu me esforce para o Evangelho e o Reino de Deus se expandir, se tudo depende dele? Ele não pode reclamar se eu não conseguir nenhuma alma. Então, na verdade, não somos chamados para salvar, nós somos chamados para pregar. Salvação é com Deus. Por exemplo, nós vamos observar o profeta Isaías, que passou praticamente a vida inteira pregando, mas no final do ministério dele vem uma pergunta: quem creu na nossa pregação? Pelo que se sabe, ninguém. Porém, a mensagem foi pregada. Okay? O profeta Ezequiel foi pregar entre os cativos na Babilônia. Pelo que se sabe, ele não teve sucesso lá. No sentido de pessoas se converterem, mudarem de vida. Não teve. Porém, a Bíblia diz assim, faça isso para que eles saibam que a palavra do Senhor está entre eles e que aí é um homem de Deus. Voltando àquela questão da pergunta que o senhor fez anteriormente, quando diz, mas então quer dizer que há pessoas destinadas para não ouvir o Evangelho? Sim. Provérbios capítulo 16, 4 vai me dizer claramente, bem rápido, bem curto e grosso. Porém, é a palavra do Senhor. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. O que eu posso fazer? Tem pessoas que foram destinadas para isso. São pessoas que não irão ouvir o Evangelho. Aparentemente pode até gostar do Evangelho, se emocionar com o Evangelho, gostar do ambiente da igreja,
mas ele não vai se render porque ele não foi destinado para isso. É o que diz o texto. Pastor. Discordo completamente. Eu não posso... Como é que eu posso entender, igual diz o salmista aqui, o trono de Deus, ele se assenta na justiça e juízo. Justiça é, por definição, dar a cada um o que lhe é por direito. E juízo, aplicação dessa justiça. Se Deus dá ao homem segundo as suas obras, como é que Deus faria justiça na vida do indivíduo que ele impediu o camarada de crer e ainda fala assim, você vai ser condenado porque não creu? Aí ele diria, mas foi o senhor que não deixou. Falei, não quero saber, mas você vai para o inferno. Como é que nós vamos colocar isso aqui dentro da Escritura? Um Deus que enviou seu Filho, que para morrer por toda a humanidade, e que o João 3,16 é claro nisso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele, quem? Todo aquele, que o quê? Que crê. Ou só aqueles que creem. Então, a fé aí, a resposta aí. Agora, quantos ouvem o Evangelho e resistem? Muitos. E nós já falamos aqui. Então, pastor, mas aí o senhor tem que explicar aquele texto de João, em que Jesus fala assim, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. O tema de hoje é ressurreição. Exato. Então, Jesus diz que só vai ressuscitar no último dia aqueles que o Pai trouxer. Exato. A revelação de Deus. E o Pai, por acaso, leva todos ao Filho? Revelação de Deus. Não, mas Jesus... Só não é vai a Jesus aquele que recebe assim, a revelação. Só vai crer em mim aquele que o Pai trouxer a mim. Aquele que revelar, aquele que receber a revelação de Jesus. Então. Ué, todos recebem, porque senão o João está se contradizendo. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não só uma parte, ou um grupo, ou alguns que eu escolhi, todo aquele, aí já jogou, a resposta tem que vir de lá. Por isso que eu, desde o começo, eu busquei pontuar. Toda iniciativa no que diz respeito à salvação é de Deus. Ninguém pode crer em Deus se a revelação não for do próprio Deus. Porém, uma vez tendo recebido essa revelação, eu tenho que dar uma resposta a essa revelação. É aí que muitos dão e outros não dão. Não respondem com a fé. E quando dão, pelo que o senhor está dizendo, tem que passar a vida toda se matando para se manter salvo. Exatamente, se manter, não se matando, eu diria se vivendo. Pelo que Jesus Paulo fala lá, de algum modo, quer dizer, é sacrificioso. Sem dúvida alguma. Ele mesmo fala que todos os dias estamos entregues à morte. Jesus deixou claro que a renúncia é algo constante. Aquele que não nega a si mesmo não anda com ele. Sem dúvida alguma. Que existe um sacrifício, não tenha dúvida alguma, é custoso, claro. Porém, perfeitamente possível. Por isso que estamos aí na fé. Por isso que Paulo foi até o fim na fé. Como muitos outros, né? Nós, inclusive. Meu pastor, não a gente precisa entender e compreender a Bíblia de um modo geral, e não apenas daquilo que eu gosto. Por exemplo, não é confortável defender tal doutrina. As pessoas pensam, mas por que vocês, reformados ou presbiterianos, insistem nisso? É porque vocês são teimosos? É bonito? Só porque vocês são do contra? Não, não é por isso. É porque é bíblico. É bíblico. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Parece ser algo injusto, mas como é que pode? Deus rejeitar a pessoa? Ele rejeita quem ele quer. Eu vou encontrar isso no famoso texto do profeta Jeremias, lá do vaso e do oleiro. Está lá escrito. Quando Deus manda o profeta ir lá até uma casa do oleiro para que ele observe. Diz, observe o que está acontecendo. E ele observa. O que está acontecendo? Ele está produzindo um vaso. E falou, o que acontece se esse vaso não ficar no gosto da forma em que o oleiro quer? Ele desmonta, destrói e faz outro. Falou, assim é a casa do Senhor. Ou seja, mostrando que essa questão da vontade, da salvação, de todo o chamado de Deus para a vida humana, o ser humano é passivo nisso. Nós somos passivos. Nós não somos primários nisso, nós somos passivos. Então, quando Deus falou o seguinte, olha, assim é toda a casa de Israel. Ou seja, o vaso nunca... Esta Bíblia construída, produzida, talvez até na China, né? Essa Bíblia produzida aqui nunca irá dizer, olha, você está me tratando mal. Por favor, me coloque num local arejado. Nunca vai, porque ela é um objeto.
Da mesma forma, Deus trata a sua criação, o seu povo. O homem não tem como questionar Deus. Senhor, por que isso? Eu não quero te aceitar, eu vou resistir à tua graça. Qual a base que nós temos se nós somos criatura? E ele é o único autônomo no universo. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Você pode continuar esse debate, né, por intermédio da nossa página na internet. O contato dos convidados está lá no vejamsol.com.br, no ícone convidados. Pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão, muito obrigado pela presença do irmão, né? O contato dele está lá. E o reverendo Gesiel Souza, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá de Cidade Líder, também tem o contato dele publicado ali. Vamos ver quem vai ganhar o presente da grade, o livro do reverendo Saulo de Oliveira Matos, lá de Lagoa da Prata, nas Minas Gerais. Parabéns, reverendo. A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Até lá, Deus abençoe.